Seja muito bem-vindo à nossa turma dessa série de estudos que nós carinhosamente intitulamos de A Bíblia e a História. Essa série, ela pretende alcançar alguns objetivos, falar de alguns nomes ou escolas de pensamento, teorias, sempre fazendo um contraste com as escrituras sagradas e a vida cristã, dentro do ponto de vista contemporâneo, esse ponto de vista que nós vivemos. Então seja muito bem-vindo, com muita alegria, com muita satisfação, que eu te recebo aqui em nossa sala de aula. É uma sala de aula atípica, diferente, é online, não tem o calor humano, sinto falta disso, eu confesso. Mas nós fazemos parte desse tempo em que precisamos aprender a utilizar dessas ferramentas de maneira sábia, para, obviamente, sermos edificados e crescermos na fé, tá certo? Eu queria propor aqui alguns pensamentos para você, para que você não chegue na segunda-feira que vem ou na quarta-feira que vem desavisado. Vamos colocar assim. Eu preciso te introduzir, eu preciso te ambientar, preparar o seu entendimento para aquilo que você vai encontrar dentro de sala de aula comigo. Eu sempre encontro bloqueios. E meu objetivo é tentar desfazê-los, tirar esses bloqueios de sua mente para que possa facilitar a sua compreensão. Bem, do que nós trataremos em nossas aulas. É importante eu colocar isso, e eu quero colocar isso em primeiro lugar, porque muitas vezes nós não sabemos o que vamos encontrar e aos poucos começamos a desanimar. E eu preciso dizer a você, permaneça até o final dos 4 encontros. Por que é importante isso? Porque nós vamos tratar sobre teologia, filosofia e vamos falar sobre educação. E é muito comum a gente achar, pô, isso não é para mim. Sinceramente, isso não é para mim. É interessante porque o público é muito misto. Pense num público interessante. Eu me divirto com isso, porque nós temos adolescentes, adultos, nós temos acima dos 60, tá? Os mais maduros. E nós temos um público que não está acostumado com essa modernidade digital, nós temos um público que está bastante adaptado, é um público muito misto. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão ter dificuldade com determinadas linguagens, com a apreensão da atenção, a captação das informações. E eu me preocupo muito com isso para que não haja prejuízo na perda do conteúdo. E eu quero te incentivar, acredite, você, se encontrar dificuldades, permaneça. Muitos vão ter acesso a informações pela primeira vez na vida. Algumas dessas informações aparentemente são muito densas, muito pesadas, por serem de conotação acadêmica, por termos citações de literaturas que não estão no popular, tá? Infelizmente, essa aqui vai ser tema de nossas aulas, infelizmente a nossa educação nos, entre aspas, nos bestilizou. Temos a sensação de que essas coisas não fazem parte do nosso cotidiano e, portanto, não é para mim. Então eu quero te incentivar, fique até o final. Eu falei aqui de teologia, de filosofia, falei de educação, mas acima desses 3 tópicos, nós estamos falando de guerra espiritual. E esse é o principal assunto da gente. Porque nós não estamos estudando filosofia, teologia, educação, ou essas disciplinas, sociologia, antropologia, do ponto de vista meramente acadêmico. Mas acredite, por detrás desses ensinos, por detrás dessas cadeiras acadêmicas, nós temos potestades espirituais com objetivos muito claros de produzir enganos, sofismas. Já ouviu falar nessa palavra? Sofismas? Pois é. Ela está nas escrituras sagradas. Ela estava no inconsciente de Paulo. Ele nos traz instruções a respeito dos sofismas e fala que esses sofismas, ou seja, mentiras muito ruins, produzidas pelo pai da mentira, propagada pelos seus servos, essas mentiras, elas vêm com uma roupagem tão bonitinha que parece verdade. Nós conhecemos o primeiro sofisma da história. Lembra disso? Adão, Eva e a serpente no Jardim do Éden.
A serpente trouxe a Eva uma informação que não foi a que Deus trouxe, de modo que ela pudesse ser enganada, seduzida pelo engano e desobedecesse o nosso Senhor. Deus deu uma ordem a Adão e Eva. E Deus disse que não era para comer do fruto. Mas a serpente muda a informação, altera levemente essa informação. É muito complicado porque uma mentira, como a gente chama no português, deslavada, é fácil detectar. O problema todo é quando ela vem muito bem embalada. Se eu for te fazer um pagamento com uma cédula de R$3, você não vai receber. Você sabe que ela não existe e ela é falsa. Mas se eu puder falsificar uma nota de R$2, de R$10, de R$50 de maneira perfeita, é muito mais difícil detectar. Esses sofismas, eles atrapalham a nossa vida cristã porque altera o modo como eu interpreto o próprio texto bíblico. E se eu interpreto de maneira equivocada o texto bíblico, fatalmente a minha vida cristã, também condizente com essa má interpretação, vai se encaminhar de maneira equivocada. E eu vou começar a aceitar, beber, comer, em grandes ou pequenos goles, ou grandes ou pequenas mordidas, de assuntos que, na verdade, ferem o nosso próprio Senhor, a sua santidade, seu desejo e sua vontade. Permaneça até o final. Fique até o final, por favor. Não desista. Tá certo? É interessante pensar que, historicamente, a igreja abandonou boa parte desses assuntos. Os mais próximos do meu círculo de amizade já devem estar cansados de me ouvir repetir a mesma frase. Esses assuntos, eles são assuntos de competência da igreja. Esses assuntos pelos quais nós estamos nos reunindo virtualmente ou até presencialmente numa possível ocasião, fora de um ambiente de comunhão, de uma congregação, ou como se chama comumente, das igrejas cristãs, esses ambientes acabaram não sendo muito propícios para essas temáticas, o que é um prejuízo enorme, porque eu preciso ter a minha mente bem trabalhada, a minha capacidade cognitiva de discernir o bem e o mal. Lembra dessa expressão? Tanto o bem quanto o mal. E isso tem a ver com a vida cristã. Portanto, esse assunto é para mim, esse assunto é para você. Não se engane. Bem, quando se trata de termos acadêmicos e nas expressões da esfera do conhecimento, normalmente, meu Deus, como eu lido com isso com muita frequência e como que isso incomoda, é chato. Nossa, como isso é ruim. Irmão, esse assunto é para quem tem, estudo. Esse assunto é um assunto que incha, são tantas as expressões que a gente poderia utilizar. E Satanás gosta quando a gente age assim, infelizmente. Porque a gente abandona a nossa capacidade mais linda de honrar o Senhor, que é usar a nossa inteligência de maneira plena, como Ele nos criou para ser. Entende? Eu sei que os estudos nos habilitam a compreender isso de maneira melhor. E essa é uma temática que a gente vai abordar nessas nossas 4 aulas, nesses nossos 4 encontros, porque é justamente o marxismo que vai trazer a ideia de que esses assuntos são para uma elite e um grupo seleto. Portanto, a igreja do Senhor, aquela que compõe a parte baixa financeiramente, não, essa não precisa perder tempo com essas inutilidades. Pois é, isso é do marxismo. Perdemos. E nós precisamos correr contra o tempo, recuperar o que foi perdido. Há muita coisa para ser feita. Então eu quero te desafiar, permanece até o final, vamos permanecer. Esses assuntos acadêmicos, eles são importantes, não são inúteis e, antes de tudo, são espirituais. Não esquece disso. Porque tem um povo
tem um grupo que trabalha justamente para recondicionar, estruturar a mente da sociedade. Isso tem nome, isso é teoria, está na sociologia, está na pedagogia, está na historiografia, na antropologia e tem entrado na sociedade, inclusive e principalmente a cristã, que é a que me preocupa, que é a que eu me ocupo. Ela vai produzindo maneiras de pensar diferentes das do Senhor. Quanto prejuízo, acredite. Portanto, eu insisto, fica até o final. Fique até o final, tá certo? Quando você terminar de assistir esse vídeo, eu quero te pedir um grande favor. Eu quero que você, por favor, curta esse vídeo, porque ele está aqui no YouTube. E comente, assistir, faça algum comentário a respeito de alguma coisa que você possa querer discutir. Eu peço que você faça isso. Então a gente precisa gerar visualização no nosso canal do Literatos aqui do YouTube, para que isso possa mais na frente revertido como benefício. Então, por favor, eu peço a sua ajuda e a sua cooperação, tá certo? Eu estou profundamente ansioso, se é que eu posso dizer assim, para que nós possamos nos encontrar na segunda e na quarta-feira. Vão ser momentos de muita clareza, de muito conhecimento, mas, antes de tudo, de muito crescimento espiritual. Acredite. Léo falando sobre Karl Marx, acredite. Cresceremos, seremos edificados e seremos equipados para tratar de assuntos muito mais sérios na vida comum da igreja. Tá certo? Te espero segunda e quarta-feira. Por favor, fique atento aos vídeos que serão postados no grupo do WhatsApp durante essa semana. Um grande abraço, até segunda e quarta-feira.